Feliz ano novo! Nós estamos começando esse ano com um formato bem diferente aqui no canal e eu vou começar esse vídeo te fazendo algumas perguntas para depois responder a pergunta que é o título desse vídeo, tá bom? Sobre o David Leonardo. Mas a pergunta é, para você, o David Leonardo é um falso? Ele é um falso profeta? Eu só vou responder depois que você responder, tá bom? Eu quero me apresentar, eu sou o pastor Elton Bueno e eu tô aqui para levar o Evangelho de Jesus. Boas notícias. Seja muito bem-vindo se você está chegando agora e você que é aqui do canal, já deixa aqui a sua opinião se você gostou desse formato de vídeo. Você que já é aqui do canal sabe que a maioria dos vídeos eu só assisto e falo bem pouco. A partir deste vídeo, eu vou falar um pouco mais, vou falar sobre o que eu penso, sobre esses assuntos polêmicos aqui da internet, né? Por exemplo, hoje eu acordei de manhã com uma pergunta na minha cabeça, que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me fez essa pergunta. David Leonardo é um falso profeta? Daí eu pensei em gravar um vídeo sobre isso, mas eu tive um dia bem corrido com as coisas da igreja para fazer e acabei não gravando. Já é tarde da noite, eu vou pro YouTube tentar assistir alguma coisa e eu vi a capa desse vídeo. Sim, eu coloquei a mesma capa do vídeo falando eu vou provar que ele é um falso. Título do vídeo desse pastor que eu não vou mencionar o nome, mas eu vou fazer outra pergunta para você. Você conhece esse pastor da capa do vídeo? Escreve aqui se você conhece. Você concorda com o que ele falou nesse vídeo? Então tá bom. Você já respondeu as perguntas, agora eu vou falar um pouco sobre a igreja cristã, sobre a igreja de Jesus. O que é a igreja cristã? O que é a igreja de Jesus? É a igreja que reproduz o que Jesus ensinou. Agora eu vou te falar o que é a religião. A religião, ela pega alguns ensinamentos de Jesus e pega muitas coisas dos homens, teorias próprias de si mesmo, e aí as pessoas começam a pregar, né, nas suas religiões, coisas da cabeça dela, coisas que estão até na Bíblia, mas que confundem a cabeça de muitas pessoas, né? O que acontece? A gente sabe que quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus no deserto. Então o diabo, ele usa a Bíblia para formar religiões. Para você saber se alguém é um falso profeta, você precisa ouvir com muita atenção se aquela pessoa ela está pregando o evangelho, se o que ela está falando tem baseamento no que Jesus falou, tem base no que Jesus falou. Eu fui criado numa igreja tradicional. Muito tradicional. Eu fui rodeado de pessoas de igrejas tradicionais, como igrejas presbiterianas, batistas, até igreja adventista. Eu tive amigos de igrejas adventistas na minha infância e adolescência. Eu fui criado na Assembleia de Deus, então eu sei o que é tradição, eu sei o que é usos e costumes, eu sei o que é um pastor pregar aquilo que é o pensamento dele, não o que Jesus pensa. E eu tive a minha vida completamente destruída nessas religiões, onde as pessoas não acham suficiente o ensinamento de Jesus. Por que o David Leonardo ele é considerado um falso? Porque o David Leonardo ele prega apenas Jesus Cristo. E olha só, eu posso te garantir que religioso não gosta de mensagens cristocêntricas. E quando eu falo de mensagens cristocêntricas, eu não estou falando só do negue-se a si mesmo, eu não estou falando só do Cristo que fala que para segui-lo tem um preço, mas eu estou falando do Cristo que fala negue-se a si mesmo, mas que aquele que negar a si mesmo para segui-lo tem recompensa. Quando ele falou para o jovem rico que o jovem rico deveria deixar as suas riquezas e segui-lo, eu tenho certeza absoluta que se o jovem rico tivesse deixado as suas riquezas e servi-lo, e segui-lo, ele seria muito mais feliz, que a vida dele não iria piorar. A religião, ela mostra que a pessoa, quando ela sai do mundo e ela vem para Jesus, ela vai viver uma vida de sofrimento, ela vai viver uma vida de escassez. Então, o objetivo da religião é criar uma mentalidade de sofrimento nas pessoas. Eu vivi essa vida e a minha vida era sempre de mal a pior. Então, quando vem um pregador como o David Leonardo e ele traz o evangelho, onde a mudança começa na mente e você tem que acreditar no todo de Jesus, então
esses pastores dessas igrejas tradicionais, que eu considero eles como falsos pastores, eles sim são falsos. Esse pastor da capa que você está vendo, que eu não vou nem mencionar o nome, é um falso pastor. Por quê? Todo pastor que se levanta para pregar as boas novas, esse pastor que eu coloquei aqui na capa, ele faz vídeos para criticar e para dizer que o pastor está errado. E existem outros também. Se você quiser que eu faça um vídeo de algum outro desses aí que você conhece, que vive criticando, que vive condenando pastores que dão frutos, como David Leonardo, deixa aqui nos comentários. Por que o David Leonardo é tão perseguido? Porque ele prega que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ele ajuda as pessoas a saírem da depressão. Ele prega o evangelho da salvação. As pessoas entregam a vida para Jesus e elas acreditam no Jesus que as leva para o céu, mas no Jesus que muda as suas vidas. E você? Você quer passar a sua vida aqui na terra sofrendo? Você quer viver nessa terra sem ter nada de bom? Você acha mesmo que Jesus quer que você viva a vida sofrendo? Então, o ano de 2026 vai ser um ano, e eu preguei sobre isso na igreja, um ano com lutas, um ano com dificuldades, um ano com problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas ele disse, tenha bom ânimo. Então a igreja precisa ser animada a entrar no ano de 2026 crendo no Cristo que cuidará dela. A igreja não pode acreditar num Cristo derrotado. Então, seguir a Jesus exige um preço, exige uma renúncia, mas tem uma recompensa. Então, esses pastores que perseguem os pastores cristãos e que pregam o evangelho de verdade, a cara deles, se você olhar na cara desses pastores, você vê que são pastores infelizes. A maioria desses pastores, eles escondem pecados ocultos. E você sabe que sempre surgem polêmicas deles. Eu fui criado na Assembleia de Deus. Quando eu era criança, o meu pastor tinha um caso com a secretária no fundo da igreja e não queria sair do altar. Era legal aquela época porque assim, a igreja não saía, a igreja orava para Deus tirá-lo e Deus tirava, libertava a igreja. Quando eu fui adolescente, a mesma coisa. E eu sempre vi essa história se repetir. Pastores que de cima do altar descia o chamado cajado, agressivos, sempre oprimindo as pessoas, mas por debaixo do pano, aprontando. Todas essas igrejas rígidas, igrejas que menosprezam a mulher, igreja que desvaloriza a mulher, esses pastores são frustrados. E porque eles são frustrados, eles ficam indignados porque outros pastores estão crescendo. A gente vê uma igreja batista aí que tem 500 anos e não vai para frente, né? É uma igreja falida. Você olha igrejas de século que você não vê fruto. É só religiosidade. E religiosidade faz o quê? Acaba com a vida das pessoas. Então, o David Leonardo é um verdadeiro cristão. Ele prega o evangelho sim. Falso são esses pastores tradicionais que têm inveja. Sabe o que é inveja? É quando você fica triste, quando vem um sentimento de raiva e de tristeza, porque o outro está crescendo, está progredindo e você não. Então, se você quer Jesus na sua vida, você vai amar ouvir palavras de vida, porque Jesus é vida. Se você é religioso, você vai se irritar com um pastor que traz palavras de vida para você. E a maioria dos evangélicos se irritam quando ouvem palavras de vida, porque foram acostumados, tiveram uma mentalidade de sofrimento. Você foi essa pessoa que já sofreu muito? Você quer sair desse sofrimento? Eu vou orar por você. Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa que foi acostumada a sofrer, que viveu na religião por muitos anos. Hoje o Senhor marcou um encontro com essa pessoa para que ela possa conhecer Jesus Cristo na íntegra. O Jesus que veio salvar o homem para levar para o céu, mas que veio para dar vida e vida em abundância aqui na terra. Jesus vai mudar a sua história. Se você crer nisso, escreva aqui abaixo, Jesus vai mudar a minha história. E se você gostou do meu conteúdo, se inscreva, curta esse vídeo, compartilha,
porque eu vou gravar outros nesse mesmo formato. Deus te abençoe. Lembrando que eu sou o pastor Elton Bueno, o pastor que sempre vai levar a vida de Jesus para você, para sua casa e para sua família. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.